Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Thiago, eu sou estudante de História da Universidade Estácio de Sá e eu vim aqui para apresentar um pouco o meu olhar, né, da proposta do PCC de História da Educação. Eu acho que, primeiro, a gente consegue fazer, mesmo hoje, né, no século XXI, comparações muito imediatas com a educação do período clássico, né? Então, se antes a gente tinha uma educação voltada para a elite, a gente não pode dizer que hoje a educação ela é para todo mundo, porque tem escola para todo mundo, mas a educação de qualidade ela não é para todo mundo, né? Então, não adianta a gente começar essa discussão aqui falando que todo mundo no Brasil tem acesso a uma educação de qualidade, porque isso não é verdade, isso é uma mentira. Né? Então, isso é o primeiro paralelo que a gente traça da história da educação, como que anos se passaram e a educação ainda é privilégio de alguns. Né? Mesmo a gente tendo políticas públicas, a política de cotas, né, que garante que o negro está na universidade. Hoje a gente tem um número significativo de negros na universidade graças às cotas. Né? Quem nega isso está partindo de um pressuposto alienado. Assim, né? Então, os estudantes, as crianças e os adolescentes que têm acesso a uma educação particular, com acesso à internet rápida, com tablet, com viagens, né? As viagens são para o exterior, para os grandes parques do Brasil, assim, eles têm acesso a coisas que a galera da educação pública não tem. Né? Isso também não significa que a educação no Brasil ela não avança. Ela avança, mas ela não é emancipada. Né? Todo mundo não tem acesso às mesmas coisas. Assim. E aí a gente pensando numa juventude preta, né, é mais segregador ainda. Assim. Então eu acho que a nossa discussão começa a partir daí. Né, assim, entender que cenário é esse que a gente tem de educação. Então a gente está na pandemia, onde as aulas são virtuais. Eu não posso dizer 100% oficial, né, 100% virtual, porque tem os PETs, né, que são uma perspectiva de sistema tutorado, assim. Mas é um sistema que não é presencial, eu acho que a gente pode afirmar assim. E aí a gente parte assim, ó, se tem hoje, numa pandemia, a gente não pode ir para a escola, e a gente tem um sistema que é virtual, né, de atendimento do aluno, e a gente vive no Brasil, em que nem todo mundo tem acesso à internet, como que isso pode funcionar? Né, assim, será que a gente está fazendo o que pode? Como que é isso? Assim? No Brasil, onde a gente não forma professores para esse modelo, tem como a educação funcionar? Fica aí essa reflexão para a gente, assim, né? Aí o segundo ponto para a gente discutir é quais fatos e situações que se destacam na história da educação no Brasil e no mundo você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas observadas, assim. Então eu observei uma turma, eu acompanhei, né, o processo de acompanhamento virtual de uma turma de 9º ano, né, da Escola Municipal Pedro Guerra, aqui em Belo Horizonte, e assim, a gente retoma um modelo muito comum de educação na época ali, né, do golpe militar, né, do início ali dos anos 60, 70, que é um ensino tecnicista, né? Então, assim, é como se o conteúdo ele fosse importante, mas os alunos eles não são estimulados a pensar. Os exercícios do PET eles não estimulam que a criança ou o adolescente ele pense, né? É uma reprodução de resposta mesmo, assim. É fácil de achar as respostas. Hoje em dia tem as respostas todas na internet, né? Mas assim, não são questões que questionam, né? Assim, questão questiona. Então, a gente volta para o modelo tecnicista, né? A gente está formando esse jovem para quê? Para ele ser um cidadão, uma cidadã que pensa, que consegue construir um pensamento em sociedade, ou a gente está construindo um caminho tampa-buraco de educação dentro da pandemia para essa galera passar por esse ciclo, né? Sair do 9º ano e do 1º ano e assim concluir o ensino médio. Assim. Qual que é o objetivo? Então, eu consigo traçar um paralelo, né, nesse período aí
do golpe militar, de como que o ensino ele era focado no mercado de trabalho, não que não seja antes da pandemia, era também, né? A gente finge que é o Enem, a gente finge que é a inserção do jovem na universidade, mas não é, a gente sabe que o foco da escola não é formar o jovem para a universidade, assim. Se o papel fundamental da escola hoje no Brasil é a interação social, né, o jovem ser capaz de conviver e de se relacionar com outras pessoas e fazer conexões com os conteúdos, a escola nem sempre consegue fazer isso, né? Porque ela é conteudista, nem sempre rola a interdisciplinaridade, e aí isso não funciona, percebe? Que às vezes não dá. Então, fica essa reflexão, né? Assim, a gente, no século XXI, a gente faz críticas a um modelo de ensino que não faz sentido para a vida do aluno, mas sempre quando tem alguma coisa, algum problema, alguma questão, a gente volta ao modelo tecnicista de educação. É como se tivesse um plano maior de que a educação no Brasil precisa, não pode avançar o tanto que deveria avançar. É claro, gente, que eu não estou dizendo que a educação no Brasil não avança. Não é isso, assim. Avança. Assim, a gente pega os últimos 10 anos, a gente tem dados de infraestrutura, de projeto político-pedagógico, de leis da educação, que faz com que a educação funcione. Mas isso está sendo feito de forma efetiva? A educação é prioridade para os nossos governantes? Assim? E como que a gente pensa isso na hora de votar também, sabe? E aí, será que isso não é um plano maior? Se eu tenho uma escola em que as minhas atividades, as minhas propostas, elas não me fazem pensar politicamente, né, como cidadão também, será que na hora que eu vou exercer o meu papel de cidadão, eu vou pensar? Será que isso, sabe, não é confortável para os governantes, assim? Então, eu consegui, sabe, fazer esse paralelo, assim, nossa, que triste, né, assim, a gente volta para o modelo de Telecurso 2000, os exercícios são muito parecidos com o Telecurso 2000, sabe, assim? Então, eu fiquei meio, assim, sabe, assustado. O próximo tópico é assim, quais contribuições dos povos e dos fatos históricos você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas das escolas observadas? E como as contribuições estão presentes na constituição de modelo de formação do sujeito? Eu acompanhei a aula da professora Rafaele e ela estava falando sobre a África, né? Assim, sobre como, como que foi o processo de regionalização da África, como que eles eram organizados em tribos, e como que esses negros eles eram traficados, né, sequestrados na África e trazidos para a América, né, no nosso novo mundo. E aí, olha que engraçado, a gente fala de África numa perspectiva europeia, ainda na escola, né? Então a gente não estuda a África sob o olhar do africano, assim. Então, isso é muito comum, porque se a gente for ver... Se a gente for ver filmes, se a gente for ver séries que vão retratar os negros nessa época, eles vão estar no pano de fundo, né? Então, se a gente traz aí novelas que trazem esse período da escravidão, o negro não é protagonista, com exceção de uma novela ou outra, um filme. Ele está ali para retratar aquela condição de escravidão, mas não no sentido de protagonista, assim. E aí, Thiago, você está falando de filme, você está falando de filme. Estou falando de filme, mas eu estou falando de uma realidade também dentro das escolas, né? A gente fala desse período de escravidão, a gente fala dos impactos que a escravidão teve no Brasil, né? A gente teve aí de 1500 até 1888, né? De um período de escravidão. E tá recente, né? Assim, se a gente pensar, nossa bisavó, nossa tataravó ainda era escrava, né? E conviveu com escravos libertos. E a gente tem resquícios ainda, né? Desse racismo, dos negros serem marginalizados, a gente morar num país em que mata mais negros no mundo, assim, né? Um dos países que mata mais negros no mundo. Que isso é resquício de um processo de escravidão, de uma mancha histórica que o Brasil tem, mas que, assim, não é discutido de uma perspectiva negra mesmo, de uma perspectiva africana, de uma perspectiva de identidade, sabe, assim. Essa galera que foi sequestrada na África, assim, qual que é a história dela? Né? Ok, os portugueses foram lá e apagaram essa identidade, mas a gente não fala isso.
né? Nos livros não fala assim, os portugueses eram vilões e eles apagaram a história do povo africano. Isso não é dito às vezes, sabe assim? Às vezes o livro de história trata Portugal como um libertador, né, desse povo brasileiro que era indígena, e aí depois começou a se miscigenar, e aí vieram os negros, e aí de como que o Brasil sempre tentou se embranquecer, e como que a escola faz isso também, né? Como que os livros didáticos, eles vão construindo o processo de tentar embranquecer a história. A nossa história, enquanto povo brasileiro, é uma história contada por brancos, né? Num país em que quase ninguém é branco, assim. Então isso é muito estranho e isso precisa mudar. É claro que já vem, né, a perspectiva da história africana, já vem sendo inserido na escola, mas nessa aula específica eu fiquei muito incomodado com isso, assim. E aí eu pude fazer, né, algumas ponderações e foi muito legal, foi muito massa. Eu acho que é importante a gente pensar, né, nas considerações finais aqui, numa educação emancipadora. Eu acho que a gente precisa pensar que nós, né, enquanto estudantes de educação e pessoas que pensam, né, dentro da pesquisa, como que a gente constrói um mundo, né, uma civilização que pensa, né? Como que a gente faz esse paralelo lá da Grécia, né, que valorizava tanto o pensamento, o raciocínio? Como que a gente traz isso para hoje e a gente constrói dentro da escola um ambiente que propicie o pensamento, né, o desenvolvimento intelectual, para além do conteúdo. É muito além, é além de saber fórmula de Bhaskara, de saber a data de nascimento de Dom Pedro I, assim. É como que a gente consegue, através do conhecimento, né, dos conteúdos, construir um raciocínio lógico e debater em sociedade e conseguir pensar de forma coerente e se posicionar politicamente, assim, né? Eu acho que a gente vive uma situação no Brasil, independente de partido, em que a gente precisa avançar, né? A gente precisa transformar algumas coisas, a gente precisa repensar uma série de coisas. O Brasil é um país jovem, né? Então a gente vai fazer isso através de educação. Então a gente está vivendo uma pandemia em que todo mundo desesperado para tomar vacina. A gente nunca pensou em vacina, né? O Brasil sempre foi excelente em vacinação. A gente nunca pensou, a gente vai lá e toma. Ninguém que estava importando de onde que vinha, se vinha da Coreia, se vinha da China, se vinha de Cuba, se vinha de não sei aonde. E aí, agora a gente está preocupado. Por que a vacina se tornou o centro, assim? Porque virou um problema, e a humanidade ela só avança a partir de um problema, né? Ela precisa resolver aquilo e ela avança, assim. Então agora a gente está preocupado com vacina. E aí a gente tem pessoas que não querem tomar vacina. Então a gente precisa valorizar a educação, porque são essas pessoas que se propõem a estudar sobre isso, que desenvolveram essa vacina e que vai salvar a gente, né? E aí é isso, eu dedico esse vídeo às pessoas que morreram pela Covid-19, né? Principalmente os profissionais de educação, os familiares das pessoas, né? A gente tem que pensar que as pessoas que morreram são família de alguém, são os amores de alguém, e é isso, se cuidem, né? A gente vai vacinar em breve, se Deus quiser, e a gente precisa estar junto nessa e firme para a gente vencer isso, usar máscara sempre, sabe, manter o isolamento social e construir processos eficientes de educação no Brasil. A gente precisa avançar, e principalmente na perspectiva da educação. A gente só vai se tornar um país desenvolvido e próspero quando a gente construir processos de educação eficazes no Brasil. Beleza? É isso. Obrigadão aí por ouvir até aqui. Acho que deu uns 10 minutos. E tamo junto.